pessoal. Boa noite, pessoal. Professor Davidson aqui. Prazer estar com vocês. Agradeço já os professores pelo convite, né, Luiz, pela oportunidade. Sou tecnólogo em radiologia, sou professor na Escola Técnica CETEM, em Cuiabá, no Mato Grosso, e trabalho basicamente aí com raio-x e tomografia, né, e urgência e emergência, né? Ministro também um curso de capacitação em radiologia forense aqui pela Escola Técnica CETEM. Você tá com os notebook, os microfones tudo próximos, você tá dando eco. Oi. Só abaixa o volume, porque o Edu ele vai fazer o Edu vai fazer a pergunta, você consegue ouvir ele tá nas 3 salas. Só o volume do som. Tá, beleza, peraí. Deu certo agora? Tá dando eco ainda ou não? Não, tá bom. Não? Tá ok? Beleza, então. Vamos lá, então. Então, agradeço aí a oportunidade, tá? E vamos lá dar uma continuação, né, nessa super aula que o professor já ministrou aí, né? Luiz, você pode passar para nós, por favor? Oi. Sim? Sim, à vontade. Beleza. Então, todo mundo ouvindo bem? Tá tudo legal aí? Ok, então vamos dar continuidade. Beleza, então. Vamos lá. Pessoal, então vamos falar um pouquinho sobre a classificação na radiologia forense, Por que é realizado, né, esses exames cadavéricos? É uma continuação, basicamente, aí que o colega já passou para nós, né? Então, a radiografia, a gente faz ela em diversas fases, né? A causa mais comum na radiologia forense, basicamente, aí é a causa da morte. Só que ocorre ainda de realizarmos essas imagens fetal, né? Serve também para a identificação e a causa da morte. A parte fetal, né? É caso, às vezes, alguma criança, né? Ela nasce com algum processo patológico e ela ou nasce já em óbito, né? Então, basicamente, aí a gente realiza essas imagens para complementar no diagnóstico médico em relação àquela causa da morte. A identificação em si, a gente consegue também. Pessoal, desculpa, só está ocorrendo um retorno no áudio ou está tudo ok? Tá tudo ok, professor. Está ok, pelo menos aqui nesta. Tá, então vamos lá. Tudo ok. Então a identificação, né, a gente consegue fazer essas identificações, tanto de masculino ou feminino, né, como o colega já disse aí. Só de um perito, ele olhar um esqueleto, né, uma parte óssea, a gente já consegue ter alguns detalhes fundamentais ali, né, que contribuem para a dedução de ser homem ou mulher, né? No caso, aquele esqueleto, né? E basicamente determinar aí essa causa da morte. Luiz, pode passar para mim, por favor?
Então, né, entre aí essas radiografias que a gente realiza, né, entre esse estudo que a gente realiza, vem basicamente várias incidências que podem ser utilizadas. É claro que a gente tem uma diferença muito grande, né, em relação a essa parte do paciente colaborar ou não. Então, basicamente, aí a gente vai trabalhar, às vezes, só com a estrutura de parte óssea, ou às vezes vem aqueles cadáveres incompletos, né? Às vezes com algumas alterações bem significativas, então enrijecidos. Então, o posicionamento em si, a gente vai ter um pouco mais de trabalho e um pouco mais de dedicação para a gente realizar essas imagens, né? Em todas as vítimas devem ser realizadas as seguintes incidências radiológicas. Basicamente, aí, a gente pode realizar aí um PA de mão, que varia para aquela avaliação de parte óssea, né? Então, a gente tem aí, quando criança, um desenvolvimento da região dos carpos, eles são basicamente diferentes. Basicamente, uma criança de 1 ano, até 1 ano, ela não tem diferença na região do carpo. Os ossos ali ainda estão em desenvolvimento. E a partir de 1 ano que eles já começam a ter um desenvolvimento melhor ali, né? E isso chega até numa fase de 13, 14 anos, um fechamento, né? E o complemento desses ossos do carpo. Posteriormente, essas linhas áreas, né? Que elas vão dando continuidade aí, ela pode chegar até os 20 anos de idade. Então, esse PA de mão, ele é fundamental para a avaliação dessa idade óssea, e tem aí uma tabelinha que, basicamente, o médico, que ele lauda essas imagens, ele vai fazer um comparativo em relação a essa estrutura anatômica. Então, ele consegue deduzir a idade aproximada daquele cadáver. Aí a gente vai para aquele ponto aonde muitas das vezes o pessoal confunde e pensa que é só a questão de jovens, né? Que eu comentei aí que a gente faz basicamente as linhas epifisiárias, ela tem uma fase de crescimento até os 20 anos de idade. Mas a partir dos 20 anos de idade, que quando já entra na fase adulta, ou a gente já tem uma diminuição do ritmo de cálcio no organismo, né? Então, basicamente aí, enquanto criança, as células estão em constante desenvolvimento, né? E a gente tem ali uma alteração na imagem, né? Fica um pouco mais radiopaco, ou seja, um pouquinho mais esbranquiçado essa imagem, e a gente consegue ter esse detalhe. Uma pessoa idosa, vamos supor, a gente já consegue observar essa mão com a baixa densidade óssea, né? E de acordo com o grau dessa densidade óssea, daquela idade aproximada daquela pessoa, né? E além dessa estrutura da mão, que é bastante usada, e nós da radiologia, basicamente, é o que mais a gente conhece, né? Para a avaliação de idade óssea, mas lá na parte da odonto, né, na radiologia odontológica, voltada à identificação, o pessoal também já começou a usar o raio-x de perfil, principalmente perfil de coluna cervical, né? Entre as vértebras C1 e até C3, essas 3 primeiras vértebras, elas têm umas características fundamental ali, basicamente, nela, voltada ao corpo vertebral, onde a gente consegue ter uma diferença aí em relação aí a essa identificação, tá? Tem um estudo também que ele pega, faz um comparativo da estrutura do joelho também. Então, entre um aléolo e outro ali na região do joelho, também tem uma parte que os médicos avaliam, né? E conseguem fazer essa dedução por aquela parte. E o porquê
esse tanto da cervical quanto dos joelhos, a gente não ouve falar, ou às vezes não é muito utilizado, né? Pela a estrutura de densidade da mão, ela ser mais assertiva nesse propósito aí de identificação, né? Então, a gente utiliza aí também a PEI lateral de crânio para identificação da vítima. Então, como o professor disse, já aí no começo, na antropologia, né? A gente já tem algumas diferenças na estrutura do crânio. Por último, aí ele mostrou aí a parte dos seios frontais, né? E os seios frontais, eles basicamente aí fornecem marcadores únicos, né? Então, é basicamente igual a digital. A gente não tem aí alguém do mesmo formato, né? Tudo muda essa questão dos seios frontais aí, né? E a gente utiliza também a radiografia de corpo inteiro, que deve ser incluída todas as partes, né? Porque os aparelhos ortopédicos ou alterações degenerativas, elas podem auxiliar no processo de identificação, né? Então, se essa pessoa, ela foi uma pessoa, esse cadáver, vamos supor, essa pessoa, ela teve aí alguma coisa em vida, né? Por exemplo, e fez uma cirurgia, vamos supor, colocou ali umas placas metálicas pelo corpo, alguma coisa nesse sentido, e aí isso se torna um marcador que contribui para essa identificação desse cadáver, ou seja, é mais alguma coisa ali para somar, né, junto com os outros achados, na contribuição dessa identificação humana ali, tá? Luiz, pode passar para mim, por favor? Então, basicamente, aí a gente viu a questão da idade, né? A idade, ela é fundamental nessa parte de identificação, né? A gente vai ter várias alterações, principalmente em relação às linhas epifisiárias, que vai diferenciar a criança do adulto, e na fase mais chegando à velhice, a gente tem aí as diferenças em relação à tonalidade da imagem por causa dos níveis de cálcio, né? Então a gente vai ter umas imagens um pouco mais diferentes, né, dessas estruturas aí. Pode passar para mim, Luiz, por favor? Né? A idade, ela tem uma relevância para a apuração não só da identidade, mas também com a questão da capacidade de direitos e deveres. Em matéria penal, por exemplo, a idade tem relevância para a averiguação da imputabilidade, ou seja, né, se algo vai incriminar ou facilitar a vida daquela pessoa em relação a um crime, tá? Então, o método mais seguro para avaliar a idade e a radiografia dos ossos, uma vez que identifica com um grau de aproximação significativo, existe basicamente ali umas tabelas que indicam a idade aproximada e a morfologia dos ossos. Pode passar para mim, Luiz, por favor. Então, basicamente, pessoal, é possível determinar a idade observando a diferença de acordo com o envelhecimento ósseo. Tá? Então, a gente vai ter a criança, pelo esse aparecimento de centro de ossificações de mão e punho, né? E complementa pelas linhas epifisiárias da região de falange e parte distal já, na verdade, distal aí a parte de rádio e una, né? Nos adultos jovens, pelo estado da fusão dessas epífises, então, basicamente, já não vai ter mais aquelas linhas epifisiárias, vão estar todas fundidas, né? Os adultos, o esqueleto já completamente fundido, então não vai ter mais nenhuma brecha, basicamente, para a dedução que ele ainda tem a possibilidade de crescer mais, no caso, quando está fazendo essas mãos para a idade óssea, ou até mesmo essa verificação em relação à idade daquele cadáver ali, tá? E na parte de idosos, o início dessa perda óssea. Então, tem aí, são aspectos bastante significativos que é utilizado, tá?
Isso sem contar, pessoal, que a gente realiza também imagens em relação às outras estruturas do corpo, né? Mas para identificação, essas são as mais utilizadas. Alguma pergunta até aqui? Algum comentário? Sim, tem sim, mestre. Luiz, pode passar para mim, por favor. Sim. A pergunta aqui do colega Antônio Carlos. Como é realizado o exame de corpo inteiro? Muito boa essa pergunta aí, né? Porque já me deparei com casos que, às vezes, esse corpo, aquele cadáver ali, vem dentro de um saco. Né? E aí, a gente vai organizar essas partes, as estruturas do corpo ou não, né? Quando o corpo está dividido em partes, né? Às vezes uma ossada, basicamente, vamos supor, né? O interessante é que radiografa por região, né? Vai radiografando por região e ali a gente tem ali essa radiografia basicamente depois de corpo inteiro. Num cadáver completo, né, de cabeça aos pés completo, a gente vai tentando fazer essas estruturas, basicamente, tanto em AP e perfil, vai depender da solicitação médica, porque assim como na radiologia convencional, né, lá no nosso dia a dia, que vem o pedido, normalmente vem o pedido para nós também na radiologia forense, né, porque assim como a gente não pode realizar as imagens sem pedido, né, na radiologia convencional, na radiologia forense também a gente não pode realizar uma imagem sem o pedido, sem a solicitação. E aí, respondendo a pergunta, a gente vai realizar essas imagens, vamos supor, uma estrutura aí onde a gente já tem aí crânio e cervical, a gente já pega o maior receptor de imagem e já realiza essa imagem, coloca o chassi ali na longitudinal, e já pega crânio e já pega um pedaço da cervical também, por mais que, na maioria das vezes, eu não sei como que é o IML aí pro lado de vocês. Aqui o nosso IML, né, basicamente aqui ainda está no modo convencional, né? Então, o raio-x convencional, a gente tem uma pequena diferença em relação à tonalidade do contraste radiológico em relação à estrutura do crânio e a estrutura de coluna cervical, nesse exemplo que eu estou passando para vocês, né? Mas, mesmo assim, a gente realiza essa imagem de crânio e cervical junto. Então, aquilo que dá para colocar num receptor de imagem só, fica legal. Então, vai realizar ali, já faz mão, punho e antebraço, um 35 por 43, nem que você utiliza ele na diagonal, né? Aproveitando ali, basicamente, essa placa inteira, né? Não são todos os casos que vão ser realizados de corpo inteiro. Basicamente, aí é só quando o médico quer fazer uma investigação mais profunda mesmo e está dando um pouco mais de trabalho em relação a essa identificação, né? Mas, quando solicitado, a gente realiza dessa forma aí. Eu só quero comentar uma coisinha aí que tinham comentado logo no meio da aula do professor. O professor, perdão, eu esqueci o seu nome, é Danilton, né? E aí, o que acontece? Sim, sim. Olha, pela a questão de tabela que o médico utiliza, basicamente ele não tem uma grande dificuldade. Pode ser que ocorra um pouco mais de dificuldade na fase adulta, né? Justamente pelo fato de questão hormonal, principalmente em mulheres, né? A gente sabe que as mulheres chegam a uma fase que entra na parte da menopausa, com isso tem uma diminuição aí em relação
aos fatores hormonais, né? E isso, dependendo daquele organismo, ele pode ter uma diferença muito grande em relação aos níveis de cálcio, né? Então, já ocorreu, né? Já acompanhei um caso aqui, onde basicamente esse laudo saiu de uma forma e depois a idade não batia com a idade certa que a pessoa tinha, justamente por esse fato, né? Ela tinha uma acentuação hormonal muito comprometida e após a morte foi visto essa parte aí, onde ela tinha, eu não me recordo agora a idade certa, mas ela tinha uma idade, né? Vamos supor, eu não me recordo a idade certa dessa pessoa, mas ela tinha lá 48 anos e com o laudo saiu uma dedução basicamente aí de 59 anos, né? Então, por que ocorreu isso? Justamente pelo fato da densidade óssea, ela está muito baixa em relação àquela idade. E isso justamente entra na parte de um fator hormonal, né? Esse fator hormonal também. Mas não isso são raros também esses achados, tá? Mas pode ocorrer aí. Então, essa maior dificuldade que às vezes o médico pode encontrar é mais numa fase do paciente adulto, né? Um paciente adulto ali já, uma parte mais idosa, do que em criança. Na criança, a gente tem ali o desenvolvimento dos ossos do carpo, né? Inclusive esse slide que está na tela aí de vocês. Então, tem uma diferença aí. Então, vocês viram ali que o amato, ele vai ter um desenvolvimento. O amato e o capitato, basicamente, são os dois primeiros ossos que eles já vão surgindo aí, em seguida com o escafoide. Depois, eles vão tendo o aumento do tamanho. Então, tem aqui, basicamente, uma tabelinha que mostra esse desenvolvimento. Então, para ele formar totalmente certinho, ele tá ali, basicamente, seu formato certo, a gente reconhecer aquela estrutura anatômica mesmo no seu formato, né? Ele vai aí, basicamente, o amato, o capitato, 4 a 5 anos para ele formar certinho aquela estrutura óssea, porque a princípio, a gente olhando um raio-x de uma criança, a gente consegue enxergar lá 2 ossinhos, né? O amato, o capitato e o escafoide depois ali, mas ele não tem uma forma. Essa forma a gente consegue observar agora numa fase adulta ou numa fase quando a gente está estudando anatomia lá, né? Então ele basicamente vem uma bolinha, só uma bolinha e não tem uma forma específica. Então para ele depois ir pegando essa forma e até fundir totalmente, é de 4 a 5 anos a capitato e amato, piramidal e semilunar de 4 a 7, o trapézio e o trapezoide de 5 a 8, e o escafoide de 8 a 9, e o psiforme lá de 10 aos 13 anos, basicamente para ele tomar o formato dele correto ali em relação à estrutura anatômica, né? Então tem basicamente aí essas diferenciações, tá? Pode passar, Luiz, por favor. Em relação ao gênero, né? Então, as mulheres e homens também vai ter aí uma diferença, basicamente, entre os ossos do carpo especificamente, né? E o porquê? Porque a mulher, ela desenvolve o amato um pouco na frente do capitato em relação ao homem, tá? Então, basicamente, aí tem essa diferenciação nessa estrutura, sem contar as outras partes, né, que a gente vai conseguir observar aí também. Pode passar para mim, por favor. Então, aí, a gente vai ter a diferença em relação ao crânio, né? Então, o crânio, como o professor já disse, a gente tem aí a parte ainda interna dos seios
frontais, né? E na região externa, na parte exterior, a gente tem aí algumas modificações, né? E uma dessas é a região da glabela, né? Então, a glabela no homem, ela é um pouco mais acentuada, né? Então, tem um relevo aí, um quebra-molinha, né? E na mulher, ela já é lisa. Então, basicamente, é um dos achados que podem deduzir, né? Deduzir se é masculino ou feminino aquele crânio ali. Pode passar, Luiz, por favor. Então, aí a testa, né, ela é mais verticalizada, enquanto o homem não é visível esta característica. São realizadas radiografias do crânio, às vezes a parte de ossos longos e da pelve também. Então, toda essa estrutura em relação a masculino e feminino também, ao gênero aí, a gente consegue ver essas alterações. Então, não é só alterações por fora, né? Então, internamente, na estrutura do esqueleto, a gente consegue fazer essas observações aí também. Pegando nessa imagem aí, vocês viram que tem um círculo logo abaixo do occipital aí, né? Nessa parte do occipital. Então, aí, basicamente, tem aquele acidente anatômico que é que é basicamente o processo estiloide, né? Então, o processo estiloide, ele, no homem, ele é um pouquinho mais proeminente, então ele fica mais no aspecto arredondado ali, e a mulher, ela é um pouquinho menor, e o dela fica um pouquinho mais pontudo, tá? Então ela tem uma pontinha ali, um pouco diferente em relação a essa parte aí do crânio, tá? Pode passar, Luiz, por favor. Então a gente tem aí a diferença ainda também, né? A mulher possui a pelve maior e mais arredondada, enquanto o homem possui a pelve em forma oval, né? Então, basicamente, aí tem essa diferença, assim como o professor Dan Newton falou aí, né? A mulher é um pouco mais oval em relação para o bebê passar, né? Com maior facilidade. E uma das características é se realmente aí a abertura um pouco da síntese pública, caso essa mulher já tenha tido aí algum bebê por parto normal. Né? Luiz, pode passar para mim, por favor. Então, na pelve, a gente tem uma diferença, além do ângulo central ali, da mulher ser um pouco mais arredondada, a gente tem uma diferença também na região do ilho, né? Então, o ilho, ele é um pouco mais aberto, ele é um pouco mais, vamos dizer assim, que igual o olho do Mickey, né? Um pouquinho mais arredondada ali aquela região, e do homem já um pouquinho mais obliquada. Então, ela dá uma quebrada naquele formato de redondo da asa do ilho, né? Na região de crista ilíaca ali, ela tem uma diminuição. Outra coisa que a gente consegue observar em relação a essas estruturas também é a região do isquio, né? Então, lá embaixo, no ramo do isquio, o homem ele tem um aspecto mais arredondado e o da mulher ele é um pouquinho mais triangular, tá? Então, é outra coisinha que a gente consegue ter uma diferença sutil, contando ainda também com o forame obturado, né? Que são esses forames aí próximos ao isquio, que também ele vai ter uma diferença, porque já que o isquio ele sofreu uma modificação, o forame obturado também ele tem uma característica um pouquinho mais diferente em relação a uma estrutura e outra. Fora isso, vocês observam que a estrutura de pelve da mulher é um pouco mais larga, né, em relação ao masculino também. Justamente porque a mulher é o que dá vamos dizer assim, o charme na mulher, que dá o contorno na silhueta do corpo, né? Então, basicamente aí, esse formato da pelve, ele é importante e
fundamental também, assim como as outras estruturas do corpo, para essa identificação, tá? Pode passar aí, Luiz, por favor. Então, aqui a gente tem uma radiografia pelve. A primeira radiografia é uma radiografia feminina, a segunda aí do lado direito, vocês olhando na tela, né, de frente para vocês, olhando na imagem de raio-x mesmo do lado esquerdo. Então, basicamente, aí a gente tem essas duas imagens e vocês observam que o da mulher embaixo, o próximo à sínfise pública e o ângulo do isquio, a gente tem um formato mais triangular aberto e do homem um pouquinho mais fechado esse triângulo. E observam que também o forame obturado, né, que é esse forame aí próximo ao isquio, ele também tem uma diferenciação entre eles, entre homem e mulher, e basicamente aí a característica fundamental que dá para a gente observar, que é esse ângulo total da pelve. Então, essa abertura no centro, vocês viram que é mais arredondada. Ok? Pode passar, Luiz, por favor. E aí, temos também as outras estruturas anatômicas que a gente tem a diferenciação entre o homem e mulher, né? Então, a cabeça, a gente já viu que tem um formato um pouco mais diferente. A mulher tem a testa mais lisa, o homem tem o calombinho aí, né? A glabela acentuada. A gente também tem uma diferença em relação aos ombros, né? O ombro da mulher ele é um pouco mais estreito, do homem um pouco mais largo, né? Um pouco maior aí, tá? O tórax também tem uma diferença acentuada, vamos dizer assim, né? A caixa torácica masculina ela é maior em relação à caixa torácica feminina. Então, as primeiras costelas do homem, ela é um pouco mais no aspecto arredondado, vamos dizer assim, né? E da mulher ela é um pouco menorzinha, ela já começa lá em cima no homem, ela não começa já um pouco muito funilzinho, ela é um pouco mais aberta, e na mulher ela é um pouco mais fechadinha aqui em cima, né? E por aí é uma das diferenças que a gente tem também. Então, os membros, a gente tem uma diferença sutil também nessas estruturas. A mulher ela tem uma característica nos ossos longos ser um pouco mais finos em relação à estrutura masculina, né? Então, ela tem uma sem contar também as pernas. Se dobrar o homem no meio, vai representar 56% da altura geral. Então, se a gente dobrar aí o homem, né, no meio, na região da cintura, passa um pouquinho dos pés em relação, né? A mulher não. Se você dobrar ela no meio, a gente tem aí uma diferença, na verdade, igual, né, em relação a 50% da totalidade de membros inferiores com o esqueleto axial, né, que envolve aí a parte de crânio, a coluna vertebral e a parte do tórax, né? Então, toda essa estrutura. Então, essa diferença bem acentuada aí, tá? Tem alguma pergunta? Parece pergunta aqui pelo outro celular também. Tem sim. Temos aqui 3 perguntas, tá? Temos 3 perguntas. Sim. Deixa eu só abrir o microfone do outro aqui. A primeira pergunta a colega pediu, a aluna pediu o seguinte, como que é a tabela, né, referente à idade, aquele laudo da criança e do adulto, que você estava falando anteriormente? Sim. Essa tabelinha, eu não me recordo o nome dela aqui agora. Eu não sei se o professor Danilton sabe dizer o nome daquela tabela, professor.
mas ela é uma tabela onde a gente tem ali vários desenhos da mão, né? E o médico faz essa comparação. Esse é um livro em inglês, né? Ele basicamente tem um aplicativo também em inglês que utiliza essa identificação, mas agora, por nome, eu não me recordo mesmo. Não é a de Graham-Lynch que o Professor médico usa Danilton, o senhor para lembra o nome utilizar aí? a idade óssea? É a tabela de Graham-Lynch? Sim. E o pessoal utiliza para fazer, o radiologista utiliza para laudar a idade óssea. É essa? Essa mesmo. Ótimo. Essa mesmo. Tem mais uma pergunta só escreve aqui, aí no comentário para o pessoal, fazendo um favor. Certo. Tem uma outra pergunta. O corpo carbonizado há um Sim. grau de classificação para ajudar os métodos de identificação ou prejudica mais? Olha, o corpo carbonizado, a gente tem um pouco mais de dificuldade, mas aí o que acontece? A parte de identificação, ela já toma outro rumo. Como assim toma outro rumo? Né? A gente vai já por aqueles achados em relação à radiologia odontológica, principalmente, né? Então, assim como o professor Danilton mostrou aí nos slides, obturação, cárie, algum implante que esse paciente tinha feito, então já utiliza essa parte de método ali também. Caso for a estrutura do crânio, né, ela não foi totalmente carbonizada, pode até ser que a gente consiga fazer uma avaliação em relação a seio total também, né? Mas o achado mais importante nessa fase de carbonizado seria na parte da radiologia odontológica, onde vai fazer essa avaliação, tanto de maxila quanto de mandíbula, né? Do que sobrar ali, que a estrutura dos dentes, ele suporta até 900 graus, né? Então, pode ser que esse corpo carbonizou, mas essas estruturas ela ainda ficam completas ali, e aí não tem essa... Na verdade, aí a gente faz essas identificações da radiologia odontológica, tá? Qual que era a outra pergunta? A outra pergunta é: a perícia é realizada somente no suposto local da causa de morte ou em outros locais do corpo a pedido médico? Aí, já colocando aqui uma complementação, o peso, por exemplo, uma pessoa obesa dá muita diferença no laudo, na questão da estrutura óssea? Olha, a questão de uma pessoa obesa, ela permanece no formato certinho de uma pessoa com a estrutura óssea. Então, a gente não vai ter uma diferença. Ela tem diferença em relação às outras estruturas do corpo. A gente tem uma grande quantidade de tecido adiposo, né? Que seria essa gordura aí. Então, essa identificação, às vezes, vai depender de como vai ter esse estado. Às vezes é possível fazer, ou às vezes não, né? Essa identificação, análise do corpo. Mais identificação pela estrutura do sistema esquelético, a gente não tem uma diferenciação, né? Um exemplo, quando a gente pega um exame, vamos supor, a gente vai realizar, tá lá certinho, pequeno, vamos dizer assim, em relação àquele corpo, né? A estrutura do sistema esquelético. Então, não tem essa diferenciação ali, tá? Em relação a essa parte da perícia, a perícia em si, ela é bem ampla, né? A perícia ela é bem ampla. Pode ocorrer de ser solicitado perícia, feito no local do crime, no local onde foi achado esse cadáver e tudo mais, só que, voltando a essa parte de exames radiológicos, normalmente esses exames radiológicos a gente realiza já na parte do IML. Eu não sei se eu entendi certo, e é basicamente isso
a pergunta, tá? Mas a gente vai realizar essas imagens no IML. Eu tinha visto aí que vocês tinham comentado lá na aula do professor em relação a concurso para a radiologia forense, né? Aqui em Cuiabá, em Mato Grosso, a gente tem o IML e em 2010 foram realizado o concurso. Foi o último concurso que teve, agora já ameaçou de sair mais uns 2 desde o ano passado, e sai, não sai, eu creio que está perto de sair, né? Mas em 2010 foram disponibilizados, ofertados 5 vagas para técnicos e tecnólogos em radiologia, né? Então, basicamente aí, eu tenho colegas que estão lá hoje concursados, né? Tem esse pessoal concursado, só que, assim como o professor disse aí, no momento que você chega para trabalhar no IML, trabalhar com a parte da perícia, né, auxiliando a perícia, na verdade, com radiologia forense, o que ocorre? Você pode ir para qualquer lado. Como assim? Aqui, né, tem ali o aparelho móvel de odonto e o aparelho na sala fixa. Esses equipamentos, principalmente o raio-x fixo, ele, não sei o que aprontaram lá, que basicamente ali, de vez em quando ele fica estragado. Então, o que esses colegas estão fazendo quando não tem serviço de radiologia? Eles trabalham essas 24 horas semanais, normal, e depois vira motorista de rabecão, né? E auxilia ali, basicamente, na perícia, no que for preciso. Então, como o professor Danilton disse, a gente acaba migrando para outras sub-áreas dentro da perícia, né? Onde a gente vai auxiliando aí, vai ajudando num total, né? Mas aqui no Mato Grosso a gente tem, sim, já teve, na verdade, e está com o propósito de surgir mais um aí, concurso voltado à radiologia forense. Você é contratado pelo Estado mesmo como técnico ou tecnólogo em radiologia, né? É bem bacana essa parte aí, só que tem a questão da estrutura emocional também, né? Que agora a gente já comentou naquelas outras lives ali, que eu tive a oportunidade de fazer com o Luiz, né? Onde a gente comentou da parte emocional, né? Mas vamos lá. Luiz, pode passar para mim, por favor. A gente já está quase finalizando. Peço, Luiz, eu vou dar uma acelerada já, tá? Pessoal, então a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de etnia, né? Então a gente tem essas diferenças quando criança, quando adulto, tanto homem quanto mulher, e a gente tem a diferença também de regiões, né? Então, de parte de etnia. Pode passar para mim, por favor. Então, a etnia ela pode ser identificada por diferenças ósseas encontradas em diferentes grupos. Então, são utilizadas basicamente as imagens do crânio, que permitem identificar a seguinte característica. Então, o negroide, né, ele tem um crânio um pouquinho longo, tá? Então, o paciente ali, a pessoa, né, dessa etnia, basicamente, negroide, né, ali, ele tem o crânio longo e tem algumas características também que vai ser característica daquela pessoa. Então, basicamente, pele negra, a gente vai ter a parte de cabelos crespos, né, a íris ali, castanha ou preta, né, da região dos olhos aí. A gente vai ter um nariz curto, né, pequeno, mas basicamente achatado, com narinas espessas e largas. Então, basicamente ali tem essas diferenciações, né? A gente tem aí o crânio mongoloide, né? É um crânio arredondado, né? A gente já tem o formato ali, além da característica de masculino e feminino, a gente tem aí essa característica por região, né? Então, o mongoloide, crânio arredondado, então vão ter aí, basicamente, algumas características, né, em relação
essa parte bem clara em relação às estruturas. Então, a gente vai ter o crânio um pouquinho mais alongado. É bem característico essa diferenciação ali. Então, os caucasoide, né? A gente tem aí a cabeça curva para a região posterior, não totalmente plana, e o crânio proeminente. Então, esse grupo dos caucasoides, né, os caucasianos, pode passar, Luiz, por favor, ele vai ter a pele branca ou trigueira, né, aquele formato um pouco mais, querendo ser um meio ruivo, né, cabelos lisos ou ondulados, castanhos ou pretos, íris azul, né, verde, castanha, e o nariz alongado e narinas delgadas, né? Então, basicamente, se a gente for pegar isso eu vou só citar um exemplo para vocês. Se a gente for pegar isso em sala de aula, né, a gente consegue enxergar todas essas características em relação à etnia, né, que cada um tem um formato, e lembrando que fora isso a gente tem essas estruturas internas que a gente consegue observar, tanto característica masculina e feminino, né? Tem a parte dos indianos, onde a gente tem aí a pele tendente ao avermelhado, cabelos lisos e pretos, íris castanhas, barbas escassas, né? Então essas aí são algumas estruturas, algumas alterações, tanto na parte interna quanto na parte externa, que conseguimos identificar. Passando os slides, pode passar para mim, por favor? Né, passando nessa parte aí, a gente consegue observar o índice cefálico horizontal do crânio. Então, estrutura de crânio e face, a gente também tem algumas identificações. Então, a gente tem ali um crânio um pouquinho mais alongado, que ele é uma característica um pouco mais que a gente consegue observar naquelas pessoas caucasianas, né? Um crânio um pouquinho mais alongado. Então, a gente tem uma diferença entre o frontal e o occipital e os dois parietais, né? Então, é um crânio um pouquinho mais alongado. A gente tem um mesocrânio, que é basicamente um crânio curto, pequeno, né? Se a gente for pegar em relação à comparação, só para vocês entenderem melhor, eu podia até ter colocado aqui essas imagens, mas em relação lá, se a gente for pegar o Vladimir Putin, o cara lá que é o presidente da Rússia, se eu não me engano, né? Não sei se vocês já viram uma montagem que tem dele. Então, ele basicamente se enquadra aí num formato do olicocrânio, né? Onde esse formato do olicocrânio é um pouquinho mais alongado. Um formato mesocrânio, ele é um crânio médio, ele não é nem alongado e nem curto. E o braquicrânio é aquele crânio curtinho. E só uma curiosidade, pessoal, a gente também tem esses achados lá na radiologia veterinária, tá? Lá naquela parte da radiologia veterinária também a gente tem esses achados em relação ao formato do crânio. Um braquicrânio, né, o crânio curtinho, o nariz achatado, tudo isso aí, a gente pode pegar como exemplo aquele cachorro box, né? E aí alguém também de nariz um pouco curto, o rosto um pouquinho mais achatado, vamos dizer assim, né, nesse formato ali. Tá? Então é chamado de braquicrânio, um crânio curto. Isso, pode passar para mim, por favor? Então a gente tem aí também o índice facial, né? Então a região da face, temos essa característica também. Então, um formato dolicofacial, né? Ele é uma face onde tem de um zigomático a outro um pouquinho mais alongado, né? O espaço entre o forame orbital e o outro, ele é um espaço um pouquinho mais curto, né? A estrutura ali da parte nasal, ela tem uma característica um pouquinho mais afilada. E o porquê? Porque esse formato dolicofacial, ele é
uma complementação, ele é uma complementação, um achado característico daqueles pacientes, daquelas pessoas caucasianas também, ou seja, o crânio um pouquinho mais largo, né, em relação, um pouquinho mais alongado em relação à região posterior, em relação à região anterior, tá? A gente tem o mesocefálico, ele tem um pouquinho mais, uma diferença aí em relação à estrutura do ângulo nasal, à estrutura do zigomático, né? E a parte da maxila também, ela é um pouquinho mais aberta. Naquele formato de braquifacial, esse braquifacial é uma visão anterior do formato braquicrânio, que a gente viu ele no slide anterior, que foi uma vista no axial. Aqui é como se a gente estivesse vendo ele de anterior para posterior, né? Então, basicamente, é uma complementação. Então, aquelas pessoas que têm o nariz um pouco mais achatado, né? O rosto mais achatadinho ali, tá? Pode passar o slide para mim, por favor? Então, a gente, olhando no índice sagital, a gente também tem aquelas diferenciações. Então, vimos lá, naquela primeira parte do crânio, né? A gente viu o índice cefálico horizontal e vimos que ele tem dolicocrânio, mesocrânio e o braquicrânio, né? Então, junto com isso, junto com essas características que a gente comentou, uma visão em sagital, né, uma vista em perfil, a gente tem um formato de ipsicrânio, né, aquele crânio um pouquinho mais alongado para a região posterior, ele tem uma diferença também um pouquinho maior entre o vértice do crânio lá em cima com o processo estiloide ali embaixo do occipital, então ele tem uma diferença aí, o mesocrânio também e o platicrânio também, então os crânios um pouquinho mais achatado. Esse mesocrânio, pessoal, que a gente comentou aí também, o mesofacial e o mesocrânio, ele é aquela pessoa que a gente consegue observar que o crânio não é nem alongado e nem um crânio muito curto, tá? Passando o slide também, pode passar para mim, por favor? A gente Professor, vai ter aí o índice... Sim. Licença, tudo isso que o senhor está explicando são coisas a ser levado em consideração na hora de dar um diagnóstico, que vocês levam em consideração na hora de dar um diagnóstico quando o corpo vai para o ML, ou o senhor está apenas fazendo uma explanação do que deve ser considerado na radiologia forense? Olha, vamos lá então. Eu só quero falar para vocês também que, assim como na radiologia convencional, no nosso dia a dia, tanto no raio-x quanto na tomografia, nós, técnicos e tecnólogos em radiologia, não dá o diagnóstico. Mas é importante e é fundamental a gente saber a parte dessas estruturas anatômicas, né? Ter o conhecimento dessas estruturas anatômicas, o conhecimento da anatomia radiográfica, né? Só que não é a gente que vai laudar essas imagens. Esses conhecimentos são necessários e ele acaba complementando, né, o conhecimento nosso em relação à parte curricular também, enriquecendo aí, para complementar no diagnóstico, né? Então, se a gente já tem aí algum desses índices característicos, ele já vai fechando mais o cerco em relação a aquela identificação, né? Então, se a gente já tem alguns traçados que já pode combinar de a gente conseguir observar, vamos supor, é masculino ou é feminino, beleza. E com isso, né, a gente consegue ver também de qual região, porque não é muito comum aqui na nossa redondeza, pelo menos aqui na minha redondeza, né, ter alguém, vamos supor, achar alguém de fora, mas aconteceu de achou uma pessoa de fora, igual, não sei se aí, não sei se foi comentado, mas aqui no Mato Grosso teve um caso que foi basicamente aí um juiz que foi morto e acharam ele no Paraguai, né? E basicamente ele era
não me recordo agora a origem dele, né? Mas ele tinha uma origem específica ali. Eu não me recordo o país de origem dele. E aí ele tinha uma dessas diferenciações. Então, isso foi feito lá, né, no Paraguai, só que basicamente foi visto que ele era de determinada região, né? E o que consegue ver que é de determinada região? Justamente pelo fato de, por mais que a gente tenha aí, hoje em dia, né, no Brasil, estão a parte de dessa. Só que a gente tem algumas características, né, que os casoides, né, vamos supor, aqueles grupos de caucasoides, eles se originaram lá da parte da Europa, do Mediterrâneo, do norte da África ali. Então, basicamente, todos aqueles grupos, vamos supor, eles apresentam cabelos ondulados, né? Então, os mongoloides, então eles têm ali uma diferenciação em relação a isso. Então, normalmente, são pessoas que viveram ou vivem em região mais extrema de temperatura, num formato lá como os esquimós, né, alguma coisa nesse sentido. Os chineses, eles também entram nesse caso de mongoloides, né? Então, basicamente, aí essas pessoas lá da parte da Ásia, né, chinês, japonês, coreano, ele basicamente entra nesse formato dos mongoloides. Então, por aí, a gente já consegue fazer essa identificação, além de homem e mulher, né, a gente já consegue ter uma identificação ali, ele é um japonês, ele é um chinês, ele basicamente, fazer essas deduções em relação a esses achados nessas estruturas, tá? Os negroides, por exemplo, né, a gente sabe que são originários da África, né? Então, suas características são marcantes, não só a parte externa, como a parte interna também, né? Então, basicamente, aí, é importante a gente saber essas estruturas aí. Não quer dizer que a gente vai ter tudo isso, né? Saber tudo isso em mente, é claro, que é muita coisa para a cabeça da gente, mas quanto mais informação a gente souber, pode passar para mim, por favor? A gente, na verdade, tinha parado aí no índice transversal, né? Então, tem o estenocrânio, então essa região posterior do crânio, né? O metriocrânio e o tapinocrânio. Voltando agora, indo para a região anterior, né, no índice nasal aí, a gente tem a parte do leptorrino, né, o nariz um pouco mais curto, ou seja, são características desse achado aí, essa abertura nasal, característica daquele paciente de narizinho fino, né, fino, tá? O mesocrânio, o mesorrino, né, naquele formato do mesocrânio, onde a gente vai ter ali aquele nariz que ele é um pouquinho mais, ele está entre aquele nariz achatado e aquele nariz afilado, tá? Então, basicamente, tem essa diferença. E o plaquirrino, que é o nariz um pouco mais larguinho, um pouco mais achatado, né? Então, vocês viram que tem várias diferenciações, várias estruturas que a gente consegue contribuir para essa identificação, né? Seja em imagens radiológicas, seja pegando esse esqueleto mesmo, essas estruturas, tá? Pessoal, a minha parte vai ficando por aqui, encerro por aqui com vocês. Agradeço a participação de vocês. Tem mais alguma pergunta? Não? Beleza, então.